Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo CSHG Renda Urbana, é o Credit Suisse, né? Renda Urbana, relatório gerencial de maio ao HG RU11, código de negociação na B3, né? Então a gente vai ver aí a performance dele nesse período aí de maio de 2022, saber aí o que houve no portfólio, né? Já que é um fundo que movimenta bem aí o seu portfólio, vamos ver a expectativa de provento para junho, tá? Então fique ligado, a gente vai fazer a leitura aqui da DRE gerencial de maio e fazer uma prospecção de quanto será o rendimento para junho, tá bom? Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, né? Acompanhamento de fundo de investimento imobiliário e FIAGROS negociados na Bolsa de Valores é o nosso principal assunto aqui no canal. A gente fala sobre outros assuntos aqui, pesquisa e raiz do canal, mas esses são os carros-chefe aqui dos assuntos que a gente comenta aqui no canal. A gente faz a leitura dos relatórios gerenciais principalmente, tá? De mais de 150 fundos imobiliários que a gente acompanha. Então, esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Deixe o seu like e compartilhe com a gente se você curtiu do HGRU11 e também se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá então. Relatório de maio de 2022 do HGRU11. Vamos ver algumas características aqui de encerramento do mês de maio. Fundo que encerrou ao valor de mercado a 118,40, né? Nesse período de maio. Em junho já está circulando aí entre 115 e 116 reais o valor de mercado. A cota patrimonial nesse mês de maio ficou muito próxima, né, do valor de mercado, 119,03, fundo que é um fundo bilionário, 2,2 bilhões de valor de mercado, então está aproximado aí também o valor patrimonial. Tem mais de 165 mil cotistas, eu não sou um deles, não sou cotista do HGRU11, gosto do fundo, mas ainda não sou cotista do fundo, tá? E se você é um desses 165 mil, se inscreve aí que todos os meses a gente acompanha a gestão aqui religiosamente com a leitura do relatório gerencial. Rendimento anunciado em maio foi 82 centavos. O fundo hoje possui 429 mil metros quadrados de área bruta locável. Dividend yield anualizado 8,3%. O retorno mensal, né? Então a rentabilidade nesse mês de maio foi de 3,2%. A vacância física e financeira não existe no fundo já há muito tempo, né? Muito mais de um ano e meio. O fundo não tem vacância, né? O fundo que tem essa característica com seus imóveis de renda urbana. Comentários aqui do gestor. O fundo então apurou uma receita de 19,3 milhões de reais nesse mês de maio, deu R$ 1,05 por cota. Teve alguns fatos relevantes, né? O fundo teve um resultado de 94 centavos por cota, 17 milhões e meio, distribuiu 82, mantendo a linearidade da distribuição dos seus proventos, mas teve alguns fatos não recorrentes, que foi a venda das lojas pernambucanas de Caçador em São Paulo. O fundo aferiu ali um ganho de capital muito bom ali, de 2,1 milhões de reais. Aproximadamente 11 centavos por cota. Então o fundo manteve a distribuição linear. Dentro dessa distribuição de janeiro a maio já está com 91%, 91,5% de distribuição, então abaixo dos 95 mínimo que ele tem que distribuir no semestre, né, pelo lucro de caixa. Então a gente vai ver essa prospecção de quanto o fundo vai pagar para o mês de junho, tá? Ele fala aqui sobre a questão das vendas de duas lojas do fundo. O fundo tem essa característica, né, adquire várias lojas, depois vai aproveitando as oportunidades e fazendo ganho de capital na venda de alguma delas, né? Então ele está fazendo isso com as lojas pernambucanas, por exemplo, já vendeu agora duas lojas no mês de maio. Um dos lucros aqui, né, é a da loja de Caçador, e a outra loja que foi vendida aí foi a loja de Serra, né, que teve então uma característica aqui peculiar nessa venda. O fundo não chegou nem a pagar nenhum valor por ele, né? O fundo tinha um direito de aquisição do imóvel e vendeu o imóvel então com um lucro muito alto, né? Ele fala aqui sobre esse fato relevante do dia 10 de dezembro, né, que tinha essa intenção aí, esses fatos de promessa de aquisição, quando cumpridas determinadas condições,
ocorreria um valor de 20,8 milhões pago em parcelas, que é o valor original do imóvel, tá? Então, o fundo detém esse direito de aquisição, né? E a partir desse direito de aquisição, ele fala aqui que as condições serão cumpridas, né? Haverá um gasto nessas condições que serão cumpridas, o fundo vai oferir, então, dar um lucro muito interessante na venda desse imóvel, tá? O pagamento para quem vai comprar vai ser dessa forma, né? Sinal aqui de 2,5 milhões de reais, pago em 27 de maio de 2022, mais 3 milhões de reais, que é a parcela de conclusão após ele concluir os direitos, as normas, né? As questões aí legais sobre os direitos, a seção de direitos. A parcela de 8 milhões de reais paga em 8 parcelas de 1 milhão de reais, né? Todas essas parcelas subsequentes serão atualizadas pelo IPCA e tem uma parcela final ainda depois de pago as 8 parcelas de 669 mil reais. O fundo então prevê, né, dentro dessa operação, um valor, num lucro de caixa de 14 milhões de reais após pago então todas as parcelas, sem considerar o reajuste que terá aí pelo IPCA, tá? Então, todos os compromissos financeiros e FAQ do comprador para a compra do imóvel somarão 35 milhões de reais, que é 68% superior ao que seria despendido pelo fundo na aquisição do imóvel. Então, fundo aí fazendo um baita negócio com relação a esse imóvel de Serra. Outro imóvel que é a venda da loja de São Sebastião do Paraíso, 8 milhões de reais. O fundo fala aqui que vendeu, né, concluiu a venda dessa loja em 6 de maio, recebeu o valor de 8 milhões de reais, equivalente a R$ 7.470 por metro quadrado. O imóvel que foi adquirido lá em novembro de 2020 e teve um custo, né, de aquisição e tudo mais de 5,9 milhões, e o fundo auferiu então nessa operação um lucro pelo regime de caixa de 2 milhões de reais nessa operação. Então também é outro aí, né, 34% superior ao valor investido, o fundo também tendo aí então uma boa margem de lucro na venda desse imóvel. Com relação à alavancagem, o fundo fala aqui, né, sobre a questão aqui, né, ele sempre coloca a questão dos financiamentos que o fundo tem na aquisição dos imóveis, principal aqui é o imóvel da Macro, né, por exemplo. Então o fundo anualmente tem aqui uma despesa, né, um saldo de CRIs, né, de 80 milhões de reais aqui em 2022, mantendo praticamente esses 80 em 2023, e a partir então daqui reduzindo esse valor das alavancagens, tá bom? Desculpa. Então, reduzindo o valor da alavancagem até 2032, né? E aqui são os saldos devedores, né, das amortizações. O fundo então em 2023 com amortização de 8 milhões de reais, mantendo aqui essas amortizações, e elas crescendo então até 2031, chegando a 11 milhões de reais de amortização dos saldos devedores dos CRIs. Então o fundo tem uma alavancagem muito baixa, né, com relação à sua receita, com relação ao seu portfólio, né, ao patrimônio, muito baixa. Não tem muito impacto aí, muito com relação aos riscos da operação, né? Composição do resultado. Então a gente tem aqui o resultado de maio, né? Comparativo aqui a abril, que praticamente foi o mesmo resultado, né? Rendimento imobiliário também teve uma pequena melhora aqui, né? O ganho de capital foi o valor recebido daquela de São Sebastião, né? Da loja de São Sebastião. Fundo aferiu então receitas de 19,3 milhões, despesas operacionais de 2,1 milhões, e o resultado foi de 17,2 milhões. O fundo distribuiu 15 milhões de reais, mantendo a mesma distribuição do mês anterior, dos meses anteriores, né, a 18 milhões e 400 mil cotas, tá? Então a expectativa de distribuição do fundo para o semestre, para o mês seguinte, né, que é o encerramento do semestre, a gente viu lá em cima que o fundo distribuiu 91,5%, né? E aqui a gente tem, por exemplo, os resultados, né? O fundo teve um resultado total em 2022 de 80 bilhões de reais
distribuiu 73, que dá uma diferença de 6 milhões de reais, né? O fundo tem que então distribuir 95% desses resultados. Então, até agora, 95% dá aproximadamente 76 milhões, né? 76 milhões de reais seria os 95% se o fundo tivesse cumprindo. Né? Então, a expectativa, mantendo os resultados anteriores, né, é o fundo distribuir ali aproximadamente, no mínimo, R$ 1 por cota, porque ele tem já distribuído 15 milhões, né? Então, se ele manter o resultado de 15 milhões no mínimo, essa sobra de 3 milhões somada aos 15 milhões daria 18, em torno de 18 milhões e meio de reais de resultado, né? Sem nenhuma excepcionalidade, só mantendo os resultados distribuídos. Então, 18 milhões e meio de reais distribuindo para quase 18 milhões e meio de cotas, daria aproximadamente, no mínimo aí, então, R$ 1 de distribuição para junho. Então é o mínimo, no meu ver, a distribuição de junho vai ser de R$ 1 por cota, ajustando aos 95% mínimo aí exigido por lei, tá bom? Com relação à receita potencial, o fundo está com uma receita potencial de 13,4 milhões. Descontos e carências, o fundo deixa de receber 162 milhões, 162 mil, né? Atrasos, multas, né? Então o fundo também deixa de receber 505 mil reais aqui agora no mês de abril, né? Competência de abril, recebimento em maio. E a receita de maio, então, foi de 13,7 milhões de reais. Na verdade, isso aqui são acréscimos, né? Como a gente verifica aqui, algumas reduções e acréscimos, mas a receita potencial, considerando, né, as questões das receitas não recorrentes, 13,7 milhões de reais. Que é o resultado também do fundo por cota. Então, rendimento distribuído linear desde março, como a gente verifica aqui, né? O fundo aumentou a expectativa de distribuição nesse período. E a gente verifica aqui um resultado acumulado de 78 centavos por cota, né? Porque também vem os 5% que vem dos outros semestres, né? Acaba acumulando para os próximos, né? E o fundo não tem a obrigação de distribuir os 78 centavos, né? Mas sim os 95% mínimo do semestre, tá? Bom, vamos lá, manter aqui o ritmo. HGRU11, a rentabilidade foi de 3,2% no mês de maio. O IFIX só subiu 0,3%, então o fundo subiu muito mais do que o IFIX no mês de maio, né? A gente verifica que também teve um bom desempenho, então, com relação principalmente ao valor de mercado, né? A liquidez do fundo também foi mediana, né? 3,5% de giro de cotas em relação ao valor, muito bom, né? 74 milhões de volume de negociação no mês de maio e segue aqui o aumento da quantidade de cotistas, né? Investidores aí do fundo, ó, de 161 mil em abril para 165.200 no mês de maio, um aumento aí de 4 mil cotistas nesse período, né? Então, o fundo segue aí aumentando a quantidade de cotistas nos últimos 12 meses, né? Já aumentou de 135 mil agora para 165, mais de 30, aproximadamente, né? 30 mil cotistas aí adentraram no fundo somente nesses últimos 12 meses. Na composição da carteira, o fundo hoje tem 1,8 bilhões em imóveis, né? 278 mil em fundo de investimento imobiliário, especificamente no SPVJ. Outros FIIs o fundo tem 83 milhões. Tem também CRIs na carteira, 92 milhões de reais. LCIs pode até ter, mas não chega aqui a ter valor relevante. Renda fixa, 103 milhões investido. Parcelas a receber, 2 milhões. Parcelas a pagar aqui somam, né, em torno de 160 milhões de reais. E o fundo, então, tem um patrimônio líquido de 2,2 bilhões de reais. Essa é a situação do fundo, situação patrimonial do fundo. Aqui são os detalhamentos das parcelas. Então o fundo tem mais aquisições aqui do que pagamentos, né, vamos dizer assim. Então o fundo tem vendido algumas lojas e parcelas na sua maioria que são aquisições, né, e os CRIs que o fundo tem como obrigação a pagar. Então são aquisições que o fundo fez, então são obrigações a pagar, que a gente viu aqui que somam quase 160 milhões de reais, né? Então são aquisições de curto, médio e longo prazo.
principalmente pelos imóveis da macro, que tem uma parcela mais relevante, né, dessas aquisições aqui. Tudo que está em negativo são obrigações do fundo, né? E o fundo tem aí, não recorrente, mas quase mês a mês recebido ganhos de capital que tem compensado, inclusive, essas obrigações que o fundo tem aí mensal sobre os serviços dessas dívidas, né? Aqui são os ativos imobiliários que o fundo detém, né? Então, a maioria aqui em Minas Gerais, Paraná, né? São Paulo, ali uma no Rio de Janeiro, Santa Catarina. Aqui é o valor médio, 2 aluguéis. Então, os imóveis educacionais têm um valor agregado maior, R$ 56,80 por metro quadrado. E os de varejo, R$ 25,50 por metro quadrado. Característica também desse tipo de ativo de renda urbana são os contratos longos, né? Então, vencimento dos contratos, todos vencem a partir de 2026 e tem um prazo médio de vencimento de mais de 12 anos. Então, interessante também essa questão. E a gente vê aqui da tipicidade dos contratos, também a característica dos fundos de renda urbana são contratos atípicos, né? Mais de 80% são contratos atípicos e o próximo reajuste mais relevante acontece em setembro, 36% dos seus contratos. Né? Então, e a maioria pelo IPCA, né? A maioria aqui, mais de 80% também indexados pelo IPCA. Outra classificação por setor das receitas auferidas, 29% das receitas vem do setor educacional, 24% do varejo vestuário e do varejo alimentício, né, somando a parcela relevante que ele tem no SPVJ, dá 47% de receita das receitas que ele ofere vem do setor de varejo alimentício. Que são os principais, né, acontecimentos, o fundo bota aqui de forma temporal, né, então aqui são os imóveis educacionais que o fundo tem, então esse aqui é o imóvel aqui na Armando Lombardi, no Rio de Janeiro, né, para a faculdade BMEC. Então você consegue ver aqui o número de locatários, normalmente é um locatário por imóvel, né, tem essa característica também os fundos de renda urbana, né, é um locatário por imóvel. São vários imóveis, mas poucos inquilinos normalmente, né? Porque normalmente são redes que adquirem esses imóveis. Então você pode ver aqui a característica de cada um deles, né? Lojas de varejo, lojas aí de alimentício, né? Do ramo alimentício, educacional, né? Então é isso aí. E aqui tem as últimas características do fundo. O fundo tem desde abril de 2018 para investidores em geral, né? Ele tem escrituração e custodiante aqui é o Itaú, administrado e gerido pela Credit Suisse, tá bom? Então é isso. Relatório gerencial do HGRU11, Fundo de Logística. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá bom? Eu acho um fundo muito interessante, eu ainda não tenho, uma pena que eu não peguei ele a R$ 105 quando ficou lá em novembro, né? É uma pena mesmo que eu não entrei no fundo, eu gosto do fundo realmente, mas eu estou esperando um preço mais acessível aí para poder entrar no fundo, né, e aproveitar que o fundo é um fundo para o longo prazo e é o objetivo da minha carteira, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.